Olá, pessoal. Pessoal, sejam bem-vindos e nessa primeira parte do vídeo aula da disciplina de currículo da Educação Infantil 1. Primeiramente, é importante a gente entender que a palavra currículo na disciplina traz conceito por alguns autores, né? Alguns autores conceituam a palavra currículo. E dessa maneira, nós temos que ter, assim, saber que a palavra currículo não carrega apenas um conceito. E nessa disciplina a gente vai estar vendo isso aí, né? Ao longo principalmente agora nesse início, aí na unidade 1, né? A gente vai estar percebendo aí conceito de currículo, ler com calma, vocês vão entender que existe, né, alguns conceitos que são importantes de gerar o entendimento desses conceitos. Nós vamos estar vendo a proposta do MEC para a educação infantil. O Ministério da Educação, ao longo dos anos, vem implementando maneiras de propostas de se desenvolver a educação infantil no país. E aí se gerou alguns documentos. Podemos ter como um dos documentos gerados o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNEI, conhecido como RCNEI, que foi no ano de 1998, assim tendo como tema algumas abordagens de educação infantil, né? E tendo alguns volumes. Volume 1 trouxe a introdução para discussão em relação ao que introdução. Ela traz uma introdução que vem a ser, né, esse referencial curricular nacional para a educação infantil. Assim, essa introdução, uma discussão teórica em torno do que seja criança e o ato de educar. Importante, pessoal, vocês tiveram oportunidade, conseguir algum tempo com a leitura, é de suma importância, de grande importância, e assim na disciplina vocês terão essa oportunidade, mesmo fora da disciplina, você for ler, você vai ter conhecimentos que é de suma importância entender sobre essa discussão teórica em torno de quem é ser criança e o ato de educar em si. Volume 2 traz o eixo central. Traz um eixo central, o que vem a ser? Ele é formal, central e social. Ele traz autonomia da criança, no sentido de ela ter autonomia cognitiva, do que querer aprender, e assim a autonomia dela enquanto ser humano congrega dentro dela algumas potencialidades, né? Em torno de não só da autonomia, mas da interação desse ser humano-criança, da independência que deve ter, da diversidade de seres humanos que existem, né? E a questão de gênero. Então, o volume 2 é importante também a gente fazer ali um olhar nele, né? Volume 3 como se fosse um eixo central 2, em torno de conhecimento de mundo, né? Ele traz esse tema de conhecimento de mundo, e dentro dele tem 6 eixos: movimento, artes e música. Artes é o conjunto de artes, né? E música, a música enquanto elemento à parte, né? Um elemento à parte para ver a tamanha importância da música fora da artes, né? Ali é de tamanha importância que ficou aqui, né, distribuído fora das grandes artes, né? E a questão do movimento, motricidade, tudo isso daí dentro desse grande tema, conhecimento de mundo. E um outro documento que se trouxe, que o MEC traz, né, entre as propostas do MEC para a educação infantil, em relação às diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Eu ensinei diz sobre o currículo. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, no que tange ao currículo, ela direciona, ela normatiza o que vem a ser o que a escola, as instituições de ensino de educação infantil devem desenvolver enquanto currículo. Então, é importante entender sobre as diretrizes. As diretrizes curriculares nacionais, então, de educação infantil, aprovadas no ano de 2009, né?
aprovados no ano de 2009, através do parecer Conselho Nacional de Educação da SEB, número 20/2009. Ela traz princípios fundamentais. Olha a importância de entender esse parecer. Esse parecer ele veio para agregar princípios fundamentais, né? 20/2009, o nome dele, princípios fundamentais, proposta de conhecimento pedagógico institucional, princípios éticos no que tange a valorização, autonomia e responsabilidade, princípios políticos da cidadania, exercício da criticidade, respeito, democracia. Também trouxe alguns princípios estéticos, valorização da sensibilidade, criatividade, trabalho com diversidade, importância da criança, apropriação histórico-culturais, afrodescendentes e indígenas. É de tamanha importância entender esses documentos de maneira geral. Agora a gente está fazendo recorte nesse parecer. Esse parecer é bem novo, assim, relativamente novo, né? Entre as propostas que vieram do MEC, ele trouxe princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais, pessoal, ele vem com algumas propostas pedagógicas e esses princípios tangem ao que a gente entende enquanto princípios éticos, de valorização mesmo da autonomia, responsabilidade, princípios políticos para a criança exercer a cidadania, ser um ser crítico desde pequeno e respeitar a democracia. E esteticamente, valorizar o que se entende enquanto sensibilidade, criatividade, e a sensibilidade que o ser humano tem quanto às questões em que o cerca, ser um ser criativo, crítico, essa questão da diversidade, a importância que a criança tem que dar isso desde pequeno, a respeitar o outro, o diferente da sua etnia, a questão da apropriação histórico-culturais, respeitar o afrodescendente, respeitar o indígena, respeitar o europeu, descendente de asiáticos, e assim sucessivamente. Então, agora mais recente, surge a 2018, a Base Nacional Comum Curricular, parte da educação infantil. Então, ela tem caráter normativo. Lá na Base Nacional Comum Curricular 2018, existe uma parte da educação infantil. Essa base também, semelhante às diretrizes, ela tem caráter normativo. Importante destacar isso, pessoal. Constitui um conjunto orgânico, né, como se fosse um organismo. Não substitui o DSNEI, que são as diretrizes, que eu falei, mas agrega ao DSNEI. Visa, então, ser aplicada a partir de 2020 na educação básica. No caso, né, desde do ano passado, 2020, né, que visa, então, visou a implementação, de certa forma, está sendo implementado. Com o tempo, a gente vai começar a perceber os seus efeitos, já começa um processo de implementação, então, e aí a gente tem que tomar todo um cuidado em relação a entender o seu caráter normativo, caráter de norma. Importância, saber como esses documentos legais teve e tem suas importâncias ao longo dos anos, o CINEI, a CINEI também agora junto com a BNCC, a disciplina, então, traz alguns textos essenciais para que vocês leiam, indica quais páginas vocês terão que ler, e aí vocês juntos vão tirando as dúvidas, e esses documentos são essenciais, deverão fazer parte da leitura de vocês. Pessoal, alguns documentos, apesar da quantidade de páginas, vocês devem levar em consideração que eles trazem conhecimento profissional para a postura e concepção de educador que vocês terão quando no futuro atuarão nos espaços de ensino, principalmente da educação infantil, levando em conta essa disciplina. Explore os vídeos, materiais disponíveis, acesse os links, vê os livros para ver os documentos, veja o texto base, leia, isso dará uma visão geral para vocês. É importante participarem dos fóruns também, assistir os vídeos, acesse todo o material que é enriquecedor para vocês. Uma observação é que os textos conceituais, os documentos, estão detalhando bem o conteúdo, que será de grande importância para vocês. Vou parando esse vídeo por aqui. Até a próxima unidade, pessoal. Desejo sucesso para vocês.